Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Mamonas Assassinas, o legado. Sim, meus queridos, nós estamos hoje aqui com a banda Mamonas Assassinas, o legado. E quem veio falar com a gente é o Rui, que na verdade é o Dinho, né? É o Dinho, é o ator, o cantor, enfim, o artista que incorpora esse espírito maravilhoso do Dinho. E eu tenho para dizer para você o seguinte, que o Mamonas, o legado, não é simplesmente só um filme, não é simplesmente só uma banda, não é só uma banda de tributo, é sim um projeto grande, um projeto que envolve fãs, que envolve a família, né, dos meninos, enfim, é um projeto maravilhoso, lindo, para comemorar nada mais, nada menos do que mais um aniversário dessa banda que a banda, ela foi assim, o tempo que ela ficou conosco foi um tempo pequeno, mas o tamanho da banda é gigante, gigante, gigante. E o Rui, que vai estar aqui com a gente, ele vai falar sobre os desafios, porque não é mole, não. Fizeram um filme, estão rodando esse país maravilhoso, levando, né, a arte dos Mamonas Assassinas. E, meus queridos, quem viveu e quem nasceu depois e conheceu a banda ama, e é complicado, não é qualquer um não que faz sucesso entre os fãs do Mamonas Assassinas. Estou falando alguma mentira, meu irmão Paulo? De forma nenhuma. Uma ótima noite a todos aí que estão no nosso Nome da Cultura. E logo de cara, Mamonas Assassinas e Cultura. Mamonas Assassinas, o legado. Culturaça, né? E ter aqui o Rui hoje representando essa banda, para nós é um motivo de muito orgulho, porque tanto eu como meu irmão Alexandre, nós vivemos a época, né? Outros tantos que estão aí, que estão curtindo, que assistiram o filme e que veem as reportagens, estão conhecendo os Mamonas através dos Mamonas Assassinos Legado. Agora, nós que conhecemos essa rapaziada maravilhosa lá nos anos 90, é outra coisa, né, meu? E nós podemos observar, e quem vai nos acompanhar essa noite, que esses meninos fazem exatamente o que eles faziam. A mesma alegria, o mesmo temperamento, a mesma levada, tem música inédita, enfim. Hoje, o Nome da Cultura está recheado. Meu querido Rui, esse é o Nome da Cultura, fica à vontade, a casa é sua, meu querido. Alexandre, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para dividir um pouquinho da minha experiência aí com Mamonas Assassinas do Legado, com Mamonas, que veio como uma avalanche, né, fazer parte da minha história. Interpretei o Dinho no teatro, interpretei o Dinho no cinema e agora nos palcos, levando o show com Mamonas Assassinas do Legado. Então, estou muito, muito feliz. Valeu! Maravilha, Rui. Rui, você parece que estava sabendo, né? Que você adiantou aí a primeira pergunta que eu ia fazer. Você é ator de formação, né? Porque você trabalhou fez a peça, né? No teatro. A gente sabe que teatro não é fácil. Teatro é realmente nenhuma das belas artes é fácil, mas o teatro ele tem um quê, né? De que assim nunca uma sessão é igual à outra, né? É a coisa viva, é a reação da plateia ali na hora, é realmente um turbilhão de emoções, né? E a pergunta é exatamente essa: como que você compôs o personagem Dinho? Porque os atores, eles têm aquela coisa de fazer laboratório, né? Eles vão, eles procuram ter contato, procuram, de repente, até vivenciar algumas emoções, algumas situações que o interpretado
né, viveu, vivenciou, procura conhecer, procura, né, se torna não só uma pessoa que interpreta, mas se torna um conhecedor. A gente tem histórias geniais e até extremas, né, como o Rick Legend, né, que quando foi fazer o Coringa, aquele Coringa do Batman, esqueci qual dos Batmans, mas ele penetrou tanto no personagem, ele vestiu tanto o personagem, ele emagreceu, ele mergulhou tanto que foi difícil de sair do personagem, né? Ele acabou aí tendo, né? Depois foi verificar aí que ele teve uma overdose acidental, né? Porque ele realmente entrou no personagem, ele se tornou o Coringa. E personagens complexos como o Coringa e como o Dinho, né, é coisa para ator realmente de verdade. Conta pra gente como que foi a composição, né, como que foi o laboratório, como que foi criar essa versão do Dinho, né, para o teatro e para o cinema, né? Conta pra gente. Então, foi muito intenso esse processo, né? Como você disse, compor esse personagem Dinho é um desafio muito grande, né? Porque todo mundo conhece, é um personagem que já existiu, não é um personagem que eu tô começando do zero ali a criação, né? Então é um personagem que tem muitos vídeos, é um personagem que a galera tem muito amor. Então foi uma construção aos poucos, né? Eu fiz uma audição para o teatro e tinha mais de 1.500 pessoas e todas muito parecidas assim comigo para interpretar o Dinho, né, na audição. E fui passando nessa audição e aí peguei esse personagem e aí comecei a construí-lo, né? A gente teve um total de 2 meses para o teatro, né? 2 meses de preparação, aonde a gente ficava 8 horas por dia. Então a gente mergulhou realmente, eu mergulhei nessa história, né? Eu conheço os Mamonas porque na época eu tinha 6 anos de idade. Então, eles já eram meu ídolos lá naquela época. Então, eu lembro muito bem do Dinho, lembro dos programas de televisão. Então, eu tinha essa referência. E a primeira coisa que eu fiz para começar a trazer esse personagem foi a energia, né? Eu não queria imitá-lo, eu queria trazer a energia. Qual era a energia dele? O que ele transparecia? O que ele transmitia para as pessoas, né? Ele transmitia alegria, ele transmitia reverência. Porque o Dinho era um gênio, né? O Dinho era um cara super ágil, rápido. Se você falava, ele já respondia daquela forma dele. Então é um personagem super complexo. Além do que também, além de cantar, ele também imitava vários personagens. Então isso foi um grande desafio, a parte da imitação. Então eu tratei muito isso como a liberdade, sabe? Tipo, a cada dia eu fui construindo uma coisa diferente. A peça de teatro, ela foi uma composição meio que não era uma peça Broadway, né, que já tinha um formato específico. Então foi muito colaborativo, né? As cenas, a amizade entre os cinco. Então isso foi muito importante para mim. E cada um ter o seu papel, cada um ter sua energia. Então essa troca com os cinco sempre foi muito importante, com os quatro, né, que eu faço parte, eu sou o quinto, o Dinho. Então essa troca foi muito importante, né, dessa amizade, foi muito bacana. O diretor que foi o Posse, Luiz Posse Neto, José Posse Neto, que foi do teatro, ele deixou a gente muito livre. E Mamonas é liberdade, né? Quando você vê eles no programa de televisão, eles em casa, eles em qualquer lugar, eles sempre foram muito livres. O Dinho fazia o que ele queria, o que ele pensava, independente se tinha regra ou não. Ah, tem uma regra, então eu vou fazer ao contrário. Então o Dinho era muito isso, né? E eu fui pegando muito essa essência, essa energia e trazendo também a minha parte, pessoa, né? Artista como performance de palco, como cantor. Eu tenho experiência também com bandas, então eu sempre cantei com bandas. Desde a minha adolescência tinha banda de rock. Então a gente é muito parecido, assim, não na aparência, mas no jeito, sabe? Na história, como eu construí a minha carreira, o acreditar realmente no sonho. Então, esses pequenos detalhes, assim, eu fui trazendo para construir esse personagem. E ele é muito difícil, porque ou você pode deixar ele muito over, muito caricato,
e aí você também tem que trazer aquela parte real, natural. Então você tem que estar nesse equilíbrio, sabe? É meio que uma corda bamba, assim. Então foi um desafio muito grande, né? O teatro, por ser algo, uma interpretação mais, interpretação maior, mais expansiva. Então eu tive aquela facilidade, né? Porque eu vim do teatro, então eu tive essa facilidade por ter essa interpretação maior, essa interpretação expansiva. Então eu trouxe esse lado mais Dinho, esse lado mais caricato. E na parte do cinema, eu tinha que trazer o lado mais humano, né? Como ele era por trás das câmeras, como era aquele super-herói que ali todo mundo idealizando, todo mundo vendo aquele super-herói no palco, mas como ele era por trás, ele tinha suas dores, ele era humano. Então eu tive que trazer muito isso, né? Essa parte humana, deixar a interpretação menor, mas também não podia deixar muito pequena, porque ele também é um personagem caricato. Então eu tive que é muito complexo assim. Eu tive muito ajuda da família, os familiares foram muito importantes. Então eu me conectei muito com a família, eu me conectei muito com os fãs dos Mamonas cada detalhe, cada frase, cada comentário que eles faziam era muito importante. Então eu ia pegando, montando esse quebra-cabeça, sabe? Que é esse personagem. Então foi muito bacana, uma construção complexa, como eu disse, mas que sempre procurei trazer alegria, sabe? Deixar algo mais leve, algo mais alegre, algo irreverente, porque ele era um rebelde, né? Então, um rebelde alegre. Então eu equilibrei bem isso, sabe? Na minha mente, na minha forma de agir. E pro filme o Spinello, ele propôs a gente exatamente que nem o Coringa, a viver realmente o personagem. Porque pro filme a gente teve um total de 3, 4 semanas para preparar o personagem. Então foi muito rápido. Então a gente teve que viver muito intensamente, assim. Então eu procurava viver ele mesmo, sabe? Quando eu entrava na sala de ensaio, era Dinho ali o tempo inteiro. Então eu andava como Dinho, a forma de andar, a forma de comer, forma de agir, forma de responder. Eu saía dali, eu procurava também ser o Dinho na minha casa, tanto que dá uns pane no sistema, sabe? De tipo, nossa, eu tô fazendo isso muito Dinho, mas cadê o Rui? E não, agora o Rui tá aqui, e agora, sabe? Dá um panezinho no sistema, assim. Até porque também, na época quando eu gravei o filme, eu tava fazendo Grease. Então eu também tava em cartaz com Grease no teatro. Então eu gravava o filme de manhã até o começo da noite. E aí eu ia pro teatro e fazia Grease. E fazia outros 2 personagens no Grease. Então, um total de 3 personagens por dia, assim, eu tinha que fazer, sabe? Eu tinha que entrar em sintonia em cada um. E aí eu fui buscando meio que o meu pensamento foi meio assim, o Grease era um rock é um rock dos anos 50, então tem esse lance do rádio, e eu era um personagem chamado Vince Fontaine. Então eu trazia eu meio que na minha mente eu falava, não, agora eu sou o Dinho dos anos 50. Então eu meio que vivi o Dinho atemporais, assim, sabe? Meio que no multiverso. Pra eu não sair totalmente do personagem e poder entregar a interpretação e a energia que ele passava. E você entregou ao público, a quem assistiu, a quem vai aos shows, essa energia do Dinho. Mas uma coisa que fica em nossas mentes, para quem está do lado de cá, essas interpretações no teatro, no cinema, por que não dizer nos shows, qual é a semelhança entre o Rui e o Dinho? Porque você falou para nós que até na sua casa você acabava é, interpretando o personagem Dinho. Mas agora, fazendo aquele no final de tudo, existe semelhança entre Rui e Dinho? Vocês são parecidos ou vocês são pessoas totalmente diferentes? Então, a gente é. Eu,
quando eu fiz o musical, eu não me achava parecido. Até porque todo mundo fala que eu sou parecido fisicamente, né? Nossa, você é muito parecido fisicamente. Só que isso eu nunca achei. E eu estudando o Dinho a fundo, estudando a história dele, estudando, tendo contato com a família, é muito doido como a gente é muito parecido, né? Lógico, cada um tem as suas diferenças. Eu sou um pouco mais tímido do que ele. Eu acho que ele era um pouco mais expansivo, assim, né? Os relatos que falam que ele chegava na casa de uma pessoa que ele não conhecia, ou de um amigo, ele carregava a mãe no colo, sem conhecer a mãe do amigo, sabe? Então ele tinha essas coisas, e eu sou um pouco mais introspectivo, eu observo mais. Mas a gente é muito parecido nessa fase, né, nesse lance de, tipo, de acreditar realmente no sonho, de batalhar, de ser um pouquinho rebelde. Eu sempre fui um pouquinho rebelde. As nossas famílias são muito parecidas. A minha irmã é muito parecida com a irmã dele. Em casa, a gente faz piada o tempo inteiro. Eu sempre tive uma família muito autoastral, que faz piada, que faz vozes, que faz careta. Então, isso a gente tem muito, muito em comum, né? Eu, desde pequeno, eu sempre tive os meus ídolos como os grandes astros do rock, né? Então, eu sempre me apeguei a esses astros do rock. E uma semelhança igual a ele também, sabe? Então, eu sempre quis ser o band leader, o que tá ali, o que compõe, o que faz música. E isso a gente é muito parecido ali também. Ele queria ser sempre o band leader, o cara que é compositor, o que faz música, o que batalha, o que vai atrás, o que faz piada, o que tá o tempo todo fazendo brincadeira. Então eu sou essa pessoa também, né? É claro que tem essas pequenas diferenças, porque, né, que somos seres humanos diferentes, mas a gente é muito parecido em vários pontos nesse nível, assim, de brincadeiras, de acreditar, da família ser muito parecida, da trajetória, da energia. A gente tem uma energia muito parecida. E é muito doido pensar, e eu como Rui, naquela criança de 6 anos, vendo aqueles caras na TV, pensar que hoje Mamonas se tornou parte da minha vida de uma forma tão intensa e que se tornaram os meus padrinhos, né? E eu acho que o que mais se assemelha entre mim e ele é a energia. Então foi por isso que eu fui escolhido por eles ou algo, não sei, né? Algo a mais por estar nesse lugar para interpretá-lo e resgatar esse legado dos Mamonas. Maravilha, maravilha. Rui, então, eu ia perguntar uma coisa, mas você também já deu uma adiantada. Porque a gente vê esse show que a gente colocou aqui no começo, ele é um show da 89, né? A Rádio Rock. E a gente percebe que assim, a primeira fileira é criança, cantando as músicas, pulando, né? Então, há 30 anos atrás, você estaria lá, né? Também criança pulando lá na frente, né? Pelo que você me falou, né? O Rui de 6 anos estaria lá cantando, pulando, né? Cantando essas canções todas. É, mas conta para mim, tem vários desafios, né? Tanto na trajetória do Dinho, né? E na trajetória da banda em si, mas eu penso, né? Não sei se o meu irmão vai fazer alguma pergunta nesse sentido. Acho que eu vou deixar para ele. Tem a ver com Guarulhos, tem a ver com teatro. Eu vou deixar para ele essa pergunta. Mas você já falou, né, como que você compôs o personagem. Você já falou, né, que foi algo bastante, bastante intenso e tem sido algo bastante intenso. Mas você, como ator, você sabe que nem todo ator canta, né? E você é um ator que canta. E na hora de cantar, né, a banda tem inclusive um parente, né, do japonês ali na banda de vocês. Ou seja, é uma responsabilidade imensa, porque no cinema tem recursos, né? Tem playback, tem um negocinho ou outro, né? No teatro, como é um lugar controlado, é mais complicado, mas no que diz respeito à música, de repente pode até colocar um playbackzinho, alguma coisa ali, mas ali na rua,
né, aberto para todo mundo, a banda tocando a Vera mesmo, né, sem nenhum recurso aí, né, sem nenhuma inteligência artificial, né? Como que é esse contato com o fã no show ao vivo? Eu percebi que o pessoal os fãs, eles entregavam um bilhete para você. Eu percebi isso durante o show da 89. E, assim, como que é essa relação, cara? Porque o cara chega lá, na hora que ele vê tudo aquilo, ele se emociona. Se ele não viveu como aquelas crianças e aqueles adolescentes que a gente vê, né, no show, ele não viveu, mas ele conhece, ele pega o amor que o pai, que a mãe, que o tio, que o avô tem. Enfim, como que é essa relação com os fãs e durante o show? Ah, é incrível demais, é muito especial. Mamonas foi uma banda muito especial, né? Tanto que por isso que eles permanecem tão vivos no coração das pessoas até hoje. E isso que é legal que você falou, porque nos nossos shows é o pai que leva a criança, então pro pai tá ali com o filho curtindo o mesmo show de rock que ele curtiu. Então, tipo, isso é muito especial pra família e pra gente também. A cada show eu fico arrepiado, a cada show eu sinto energia pulsante dos fãs de querer cantar, de querer estar ali naquele momento e da entrega, sabe? E é muito bacana esse carinho que a gente tem um pelo outro, né? É muito, muito gostoso, é uma comunhão muito legal. Eu sempre fui da música, na verdade, né? Eu comecei pela música, eu fiz coral, depois eu tive bandas de rock, aí eu sou do interior de São Paulo, né? Aí eu vim para São Paulo, comecei a fazer eventos cantando, paralelamente atuando também. Então a música e o teatro e a interpretação, o cinema, foram muito paralelos assim na minha vida, né? Eu sempre trabalhei todas as áreas juntas, desde criança. E o lance de estar ali, para mim, na verdade, o que eu sou mais apaixonado é o show. O show, para mim, me alimenta de uma forma, alimenta a minha alma, a troca com o público, o ao vivo, eu sou apaixonado por isso. Eu gosto de cantar, eu não gosto de cantar aquele cantor que canta olhando pro nada, né? Na verdade, olha por tudo e não olha para nada, olha no horizonte. Eu gosto de olhar no olho das pessoas. Então, a cada show, eu me conecto com cada fã. Então, eu quero que aquele show se torne especial para cada fã. Então, eu olho no olho de cada um e tenho a troca com cada um ali. Então, isso é muito gostoso. E eles piram demais, né? É muito especial como a gente vem trazendo essa nova geração a conhecer Mamonas, né? Então é muito rico, é muito maravilhoso, assim. A gente não imaginava também, a gente achou que ia ser outra geração, né? A geração que conhecia Mamonas, mas não, o nosso maior público hoje é a garotada, é a molecada que veste a camisa, que traz pulseira, que tem faixinha, que me trata como Rui, que me chama de Rui, alguns chamam de Dinho, outros chamam de Rui. Então é muito legal isso, né? E eles sabem o nosso lugar, sabem o que a gente está fazendo ali. Então é sempre muito especial o show. O show é uma coisa muito gostosa. Que alimenta a minha alma, então eu vou ali, eu me derramo, sabe? Tipo, eu gosto de o cantar ao vivo, eu sou apaixonado por cantar ao vivo. É claro que a gente quer sempre ter aquela técnica de sempre estar afinado, sempre estar colocado, mas a gente sabe que o ao vivo é assim, cada show é um show. Tem um show que vai sair perfeito, tem um show que você vai estar um pouquinho mais rouco, tem um show que você vai passar horas viajando de uma cidade para outra, então, mas todos eles eu tento fazer a entrega de uma forma muito intensa, sabe? Muito prazerosa, assim. E é muito bacana, muito legal como eles vibram, como o nosso público vibra, o nosso público quer estar ali. Tantos fãs vêm falar pra gente que pediu pra estar ali no aniversário, os pais falando: olha, hoje é aniversário do meu filho, o presente dele é estar aqui no show de vocês. E isso é fantástico, né? Isso é incrível. Então é uma troca muito genuína e muito maravilhosa. Sem dúvida nenhuma, uma troca, uma conexão muito grande, né? Mas como você mesmo disse, Rui, na sua outra resposta, Dinho era um rebelde. E nós somos um país muito rico em rebeldes, né? Dinho, Cássia Eller,
Raul Seixas, Cazuza, Renato Russo e outros tantos que às vezes fogem da nossa mente. Todos esses rebeldes. Aí alguém pode perguntar, mas você está reverenciando um rebelde? Sim, rebelde cultural, ou seja, que não gostavam de ficar na mesmice, que não gostavam de ser imposto por alguém, que eternos criadores, né? Que revolucionaram a nossa música, cada um no seu segmento. Mas aí eu te pergunto, ô Rui, nós estamos falando de saudosismo. O Dinho já se foi, Raul já se foi, Cassiano já se foi, Renato Russo já se foi, Cazu já se foi. Você, como um grande ator, um músico que está aí, que fez esse filme maravilhoso, você acredita que novos Dinhos vão aparecer, novos Raúls, novas Cassiano, ou você acha que nós vamos ficar sempre no saudosismo? Com certeza irão aparecer outros Cazuzas, outros Dinhos, outras Cássia Eller, com certeza. Eu acho que é exatamente isso que você falou, né? É o tipo de rebeldia que reverencia a arte, né? Que reverencia o amor, que é cansado dessa mesmice, dessa caretice que tanto querem impor pra gente, né? E esses rebeldes têm que existir, porque é com isso que a sociedade cresce, né? É com isso que a cultura cresce. Então, com certeza irá existir cada vez mais, né? Hoje nós temos as redes sociais, né? Que, meu, acontece de tudo, tem um pouco de tudo, né? Mas os rebeldes sempre vão estar presentes, porque isso é necessário para a nossa cultura, é necessário para o nosso país. Eu venho muito disso, né? Dos meus ídolos do rock. O rock traz muito essa rebeldia, né? Então eu tenho muito essa inspiração. E foi isso que eu também trouxe nesse personagem, né? No personagem do Dinho, porque eu via muito ele. Ah, ele ia no programa de televisão, ele fazia totalmente o oposto que as pessoas falavam, tipo, e ali ele era livre, né, pra, meu, brincar com um, ir lá no Faustão, mexer com o Faustão, puxar o cabo. Então eu trouxe isso muito nesse personagem. Mas os rebeldes, eles têm que existir. Eu acho que jamais vão deixar de existir. Maravilha, maravilha. Bom, eu vou fazer essa pergunta porque eu acho que meu irmão não vai fazer. Então, deixa eu fazer essa pergunta. Quando tem uma passagem que a gente vê no filme, né? Que assim, poucas pessoas sabem que o Dinho também falava sério, né? Poucas pessoas sabem. Geralmente essa cara mais irreverente é a que mais tomou. Bom, o Rick Bonadio disse, né, que as reuniões com Mamonas Assassinas eles conseguiam falar sério 5 minutos depois, já a coisa já destramelhava. Mas em Guarulhos, né, no teatro, quando uma vez eles foram lá tentar usar o teatro, fazer um show, não foi permitido, né? Eles foram receber uma porta na cara. E quando eles já eram os Mamonas Assassinas, eles foram e fizeram o show no teatro. E tem uma cena que aparece no filme, né, que você interpretou, que o Dinho para o show e ele fala, né, daquele sentimento que eles tinham de estar lá. Pô, os caras tocaram no Brasil inteiro, tiveram uma carreira meteórica, estouraram de vender disco na época, mas a casa da gente é diferente, né? Eles eram todos de Guarulhos, e quando eles conseguiram, depois de ter tomado essa porta na cara e conseguiram fazer o show, teve um momento que ele parou e ele fez um discurso, né? Que foi gravado, inclusive, tem gravado esse discurso, um fã gravou, né? E foi uma coisa que o pessoal primeiro ficou assim, nossa, o Dinho falando sério, emocionou e tal. E é um ponto muito específico da história do Dinho. Como que foi fazer essa cena, cara? Conta pra mim, essa cena deve ter dado trabalho. Essa cena foi muito intensa, porque eu sabia da complexidade dela e sabia da responsabilidade dela, né? Então, quando eu peguei o roteiro, a minha maior preocupação de todas foi essa cena.
Só que essa cena, ela foi ficando, a gente foi gravando o filme, foi ficando, 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 e ela acabou, ela ia ser gravada um dia antes de terminar toda a gravação do filme inteiro. E acabou que por causa de algumas cenas que estavam pendentes e tal, ela foi a última cena. Ou seja, foi um dia que a gente estava assim, o último dia de gravação, a gente gravou o dia inteiro de shows. Então foi o dia inteiro gravando cenas de shows. E ela foi por último. Ela foi literalmente a última cena a ser gravada do filme. E foi muito intenso, assim. Eu já estava totalmente cansado, porque já estava naquela intensidade de gravação já durante um mês, né, inteiro, todos os dias, ainda no teatro. Então, eu já estava totalmente exausto, e aquele dia foi o dia que a gente gravou o dia inteirinho mesmo, até ela foi gravada mais ou menos umas 11 horas da noite, assim, para você ter noção. A gente começou a gravar 8 da manhã, ela foi gravada às 11 da noite. E foi muito intenso, porque a plateia que estava ali do show era todos fãs realmente dos Mamonas. Então, isso me ajudou muito, sabe, na hora de interpretá-la. E foi muito bacana, assim, porque teve uma troca muito bacana, né? Eu me emocionei, eu me arrepiei, e ali, como você disse, é um desabafo total, é uma rebeldia ali, de tipo assim, meu, vocês, quando a gente não era nada, vocês nem ligavam pra gente. E agora que a gente é os caras do Brasil, o Brasil inteiro nos ama, vocês agora querem contratar. Então, foi, meu, para acreditar realmente no sonho. E essa mensagem, esse vídeo foi tão forte que até hoje é a minha mensagem, é o que eu transmito para os fãs, é o que eu transmito para as pessoas, principalmente na arte, né? Porque muitas pessoas, muitos amigos e muitas pessoas desistem, né? Porque a arte é muito difícil, você tem que batalhar, você tem que persistir, você tem que acreditar. Então, quando eu fui dizer essas palavras ali para gravar essa cena, eu me coloquei no lugar como Rui também, que saiu do interior, que batalhou, que na minha época eu vim para São Paulo, não tinha isso de acesso à rede social, não tinha nada, né? Eu vim meio que no escuro para São Paulo, sem saber o que ia acontecer. Saí da cidade pequena, vim para o interior para batalhar, para buscar um sonho e fui conquistando aos poucos. Então, eu me coloquei nesse lugar, né? Nesse depoimento, nessas frases. O tanto de não, a gente recebe muito não para receber um sim. Então, se eu tivesse desistido quando eu recebi os nãos, eu já não era para ser o que eu sou hoje, sabe? Então, essa frase de acreditar no sonho é muito minha também. Então, ali estava muito Rui e Dinho conectados realmente para trazer essa energia e para trazer essa cena, né? A gente gravou uma vez essa cena. A gente, na verdade, essa cena ela foi gravada duas vezes, 2 ou 3 vezes, assim, ela direta. Então não teve cortes, não teve momentos de pausa ali. Ali foi sentar e desabafar realmente. Tanto que no final, quando a gente achou que, ah, não, agora acabou e tal, o diretor falou assim, gente, vamos gravar só mais uma porque a gente precisa de um close, porque eles não tinham feito o close ainda da cena, né? Eles tinham feito só o plano aberto e tava todo mundo exausto, tava a câmera exausta, tava todo mundo exausto, mas todo mundo, tipo, trouxe uma energia ali naquele momento e foi tão gostoso, tão intenso, tão visceral, que foi muito bom, assim, sabe? E o grande desafio foi realmente o grande desabafo entre Rui e Dinho naquele momento ali de êxtase. Então foi muito especial. Deixa eu falar aqui uma coisa, que se eu não falar, meu irmão vai dar risada de mim depois, dizer que eu esqueci, o Teatro Adamastor, né? Que o meu irmão também já levou porta na cara lá, né? Então parece que 30 anos se passaram e alguma coisa continua igual, né? Vai lá, Paulo. Lamentável, né? O Rui, também de Guarulhos, merece uma outra data, para ficar aqui uma hora falando do teatro, Adamastor. Meu Deus, lamentável o que acontece nesse teatro. Mas é assim, houve, o Rui, uma passagem na vida do Dinho, dos Mamonas, que se não fossem dois gênios, daria errado, né? Mas como nessa história tinha a participação de dois gênios, a coisa aconteceu.
Nós tivemos aqui há pouco tempo a participação do filho do Roberto Leal e nós conversamos sobre isso. A homenagem que o Dinho fez na música para o Roberto Leal e naquele tempo que não pode falar isso, não pode falar aquilo, né? A censura, entre aspas, diga-se de passagem, censura nunca mais nesse país. E o Roberto estava em Portugal e as informações foram chegando para ele que alguém estava fazendo chacota com a música dele. E ele, por algum instante, chegou e falou: poxa vida, minha música, que tanto lutei. Quando ele veio para o Brasil, tomado por de tomar uma atitude de saber quem é que está fazendo isso, tinha lá na casa dele familiares, ou seja, neto, que cantava a música na versão dos Mamonas, do Dinho. E ali, ele, quando, na época da fita ainda, ele viu uma apresentação dos Mamonas, e toda uma juventude, lá no ano de 96, cantando a música dele, que ele mesmo dizia, e disse para o filho, que participou com a gente: a minha música não chegaria a esses jovens se o Dinho não tivesse feito essa homenagem. E aí, no programa do Gugu, salvo o erro, houve uma aproximação dos dois, nem ali o Dinho pôde expressar para ele a homenagem que ele quis fazer, que ele tinha ali todos os discos do Roberto Leal. O Roberto Leal depois convidou o Dinho e o Mamonas para ir para Portugal. Enfim, foi uma história assim que, como eu disse no começo, se não fossem dois gênios, de um lado o Dinho, de outro lado o Roberto Leal, não teria dado certo. Aí eu pergunto para você, Rui, qual é a sua opinião sobre isso? Porque só mesmo um gênio que poderia fazer uma homenagem para o Roberto Leal, correndo o risco de repente o Roberto não gostar. Concorda comigo? Sim, totalmente. Um gênio irreverente, né? Que gostava muito de brincar, que gostava muito de arriscar, né? O Dinho gostava sempre de arriscar. Então, com certeza, o Dinho era um grande gênio, né? Ele tinha uma mente muito para frente, né? Muito à frente do tempo. Então, ter essa sacada, né? De brincar com o clássico do Roberto Leal e se tornar o grande single, né? Porque foi a primeira música que dos Mamonas que tocou na rádio. Agora você imagina tocar na rádio, roda, roda, vira, solta, roda e vem. Então, foi incrível demais, né? E o Roberto Leal também. Eu conheci o Roberto Leal, ele foi assistir o musical dos Mamonas e ele saiu de lá encantado, me abraçando, falava que era muito parecido. Então foi muito especial esse contato breve com o Roberto Leal. E ele também, né, um cara super alto astral, super pra cima, deixar sua obra, né, se tornar um roda-roda-vira, uma brincadeira, e você ficar feliz com aquilo, né, porque o Roberto ficou muito feliz e tal, e muito bacana isso, né, essa troca dos dois, essa cumplicidade, né, essa humildade, porque primeiro o Roberto Leal tem que ser muito humilde para deixar sua obra caricata dessa forma, né? Então a humildade dos dois, a troca foi muito bacana e foi uma sacada muito genial do Dinho fazer essa obra, fazer essa referência, né, a Portugal também, que é uma terra muito querida, ao Roberto Leal. Então foi muito, muito especial. Rapaz, eu não sabia dessa não, que o Roberto tinha ido ver você. Ah, que maravilha. Eu já gostava do Roberto Leal, agora estou gostando mais ainda. Realmente é algo que, só como o meu irmão falou, né? Só um gênio, né? Para ter essa humildade, essa visão artística acima de tudo, né? O filho do Roberto Leal esteve com a gente aqui, falou que o cônsul de Portugal ligou, né? Disse que foi uma situação realmente beirou aí o início de uma guerra entre Brasil e Portugal, né? Já imaginou fechando todas as padarias? Ia ser uma coisa de louco. Mas enfim, só a arte, só a música para aproximar as pessoas dessa forma, né? Então, Rui, a gente
sabe que fazer arte no Brasil é difícil, né? Você mesmo falou, né, que pelo que você falou, se você tinha 6 anos em 95, 96, você deve ter nascido aí na rabeirinha dos anos 80, comecinho dos anos 90, né? Você deve ter nascido ali na viradinha ali, né? E você sabe que, né, você já tem uma experiência no teatro, você falou que a gente começou com a música, mas continua difícil, né, fazer arte no Brasil. Agora, com essa situação política que nós enfrentamos, o artista, além da luta que ele tem, né, tem essa coisa terrível, né, que, nossa, qualquer coisa, você falou um negócio, assim, todo mundo, porque você é taxista, você é azulejista, você é frentista, você, né, não pode fazer sinal, né, que remeta ao político A, ao político B, você não pode fazer. Virou uma coisa de louco. E a arte, ela anda por cima de tudo isso. Né? A arte ela é soberana. Né? A arte é aquilo que vem direto do coração de Deus, né? Direto do coração da deusa, enfim. Conta para mim, como que está fazer arte no Brasil? Conta para mim isso. Explica para mim como é que está essa situação. É sempre um grande desafio, né? Porque as pessoas acham que a arte é só um entretenimento qualquer, só diversão, e é isso, né? E não é exatamente isso, né? A arte, ela muda vidas, a arte, ela salva vidas, ela expande pensamentos, ideologias, ela deixa o ser humano muito mais forte. Então, são muitos pontos em que a arte acrescenta na vida, né? A cultura é feita de arte, então a gente, como um país totalmente cultural, a gente precisa cada vez mais entregar arte, né? E é sempre tão difícil, né? Sempre várias barreiras, porque é isso. Aí se fala de uma lei, fala, porque você está dando dinheiro para isso, e só que não é isso. Ser aprovado numa lei, aí você precisa captar, são grandes desafios, né? Não é tão simples. Você, fui aprovado, agora eu tô com dinheirinho no bolso, tá tudo certo. Não é assim que funciona, né? Você é aprovado, aí você tem que achar pessoas que querem estar ali investindo, e então são pequenos desafios assim, né? E a arte também é aquilo, né? As pessoas vão vão tirando dinheiro, preciso comprar aquilo, pagar aquilo, agora eu vou deixar só isso para fazer alguma coisa na arte, né? E aí acaba ficando que o último plano, última coisa, sendo que a arte ela enriquece muito o ser humano, né? Ela dá muita força para você continuar, para você ir atrás dos seus sonhos. Ela dá. Mas agora você imagina se a gente não tivesse arte. Você imagina, vamos supor, uma fase da pandemia, se não tivesse um filme para você assistir, se não tivesse uma música para você ouvir. Você imagina o surto que não seria, né? Então o ser humano ele precisa de arte. A arte é muito importante. Então são vários desafios assim que a gente enfrenta a cada dia, né? Que só com persistência mesmo que as coisas vão acontecendo aos poucos, né? Muda um pouco, até porque que nem o filme Ainda Estou Aqui, que ganhou o Oscar, nosso primeiro Oscar, né? E isso foi muito especial para a arte, foi muito especial para o Brasil. O Brasil começa a ser mais visto lá fora, que é muito importante para tudo, né? É importante para a economia. Quantas pessoas a arte não emprega? Se você for ver, tipo, um espetáculo você não faz sozinho, não é o cantor só que tá ali, ou não é só o ator que tá ali. Um espetáculo tem muita gente envolvida, muitas famílias que são alimentadas ali daquela arte. Então, é muito além, né? É um mercado muito rico, um mercado muito grandioso. Se você for fazer um show, você precisa de mais de 50 pessoas para você poder fazer um show e mais de 50 famílias sendo beneficiadas com isso, sabe? Então, e fora as famílias que estão fazendo parte do show, a plateia também é beneficiada. Porque quando você vai assistir um show, você vai assistir uma peça de teatro, você sai de lá com uma vontade de querer fazer mais, numa vontade de querer fazer acontecer. Ou você está muito sobrecarregado da sua vida e cansado. Quando você entra numa atmosfera, tanto de teatro quanto de um show ou num filme, você esquece tudo aquilo. Então você esquece a sua realidade e você entra em outro para descansar um pouco sua mente, descansar seu coração. E isso é algo que precisa muito, isso é muito importante para o ser humano, né?
Então, são essas pequenas dificuldades, né? De você produzir algo, é sempre um desafio muito grande. Aí entra governo que fala que não é importante, sendo que é muito importante. Então, é muito, muito difícil mesmo. Mas é isso, tem que ter sempre persistência, sempre acreditar, porque juntos somos fortes. Muito bem, meu querido. Um pouquinho, a gente tem uma tradição aqui na nossa Irmandade, eu e o Paulo, que assim, sempre quem encerra é ele, porque ele é o produtor cultural, né? Então ele tem posição para trabalhar. Ele geralmente tem uma pergunta na manga e geralmente faz alguns, deixa o artista fazer o jabá dele aí. Então, agora é a hora que eu passo para o meu irmão para a gente já, olha que coisa, né? Passou o tempo que a gente nem percebeu. Que coisa maravilhosa. Vai lá, Paulo. Uma conexão 1996-2025. Conhecemos o Dinho lá. Como seria o Dinho agora, nessa época? Redes sociais, a coisa já não mais como era no tempo dele, a dependência pelas grandes gravadoras, né? Será que o Dinho seria atuante nas redes sociais? Com essa política que está aí, essa bagunça toda, o Dinho seria crítico demais ou não? Qual a sua opinião, Rui? Como seria o Dinho em 2025? E depois você fala, claro, é, termina falando aí dos novos projetos do Mamonas Assassino Legado, o que tem aí pela frente. Mas antes fala como seria o Dinho em 2025. Olha, com certeza o Dinho seria muito irreverente em 2025, porque ele era sempre à frente do tempo dele, ele se reinventava muito, né? Então, com certeza ele iria se adaptar às redes sociais, ele ia ser engraçado como sempre, ele ia ser rebelde, então esse lance do mimimi, de falar certas coisas. Com certeza ele ia fazer ao contrário, ele ia fazer do jeito dele, daquele jeito que a gente conhece. Então, eu acho que ele ia se adaptar, ele ia ser um grande líder aí nas redes sociais, com muitos milhões de seguidores, ia fazer um entretenimento maravilhosamente bem, como ele fazia, porque ele era completo, né? Ele imitava, com certeza ele ia imitar muita gente ainda, ele ia imitar gente de agora, ele ia fazer as imitações desse mimimi de hoje. Com certeza ele ia dar a volta por cima e atualizar, porque, meu, o cara era fantástico, assim. O cara era surreal, ele tinha uma habilidade tanto na palavra quanto na capacidade mental, né, de raciocínio muito rápido, muito lógico. Então, ele iria ser um cara muito incrível nas redes sociais, onde todo mundo ia querer assistir, com certeza. E Mamonas Assassinas o Legado, para quem quiser seguir aí, @Mamonas Assassinas o Legado, a gente está levando o show dos Mamonas, a energia dos Mamonas Assassinas para o Brasil inteiro e para o mundo também. A gente vai estar dia 5 agora em Sete Lagoas, dia 6 em Divinópolis, dia 19 Ipatinga, dia 20 Governador Valadares e do dia 25 ao dia 5 de maio a gente vai para o Japão, aonde a gente vai comemorar lá a imigração japonesa. Então vai ser um aniversário muito bacana, uma festa muito legal, onde a gente vai levar Mamonas Assassinas lá para o Japão. A gente também já foi para Portugal, né? A gente apresentou no Rock in Rio Lisboa, onde foi um festival muito especial, aonde os portugueses precisavam receber a energia dos Mamonas e a gente foi recebido de braços abertos. E agora a gente está indo aí para o Japão. Então sigam @Mamonas Assassinas o Legado nas redes sociais, que lá vai estar toda a nossa agenda. E também sigam a gente no Spotify, né, e nas plataformas de áudio. A gente recentemente lançou uma música com Olodum, que foi uma composição do Dinho, onde ele fez um vídeo brincando há muitos anos atrás, lá em
96, 95, 96. Ele fez essa música Olodum, Olo 2, Olo 3, Olo 4, Olo 5, Olo 6. E a gente lançou com o Olodum e a gente está muito feliz. Então siga a gente lá. Valeu. Rui, muito obrigado, valeu mesmo. Estamos muito felizes e honrados com a sua presença aqui. E, ó, hashtag Mamonas Assassinas vive. Dinho vive, os meninos todos vivem. E Guarulhos não é o túmulo do rock and roll. Guarulhos está culturalmente vivo, apesar dos pesares. É isso aí. Valeu, muito obrigado. E você que acompanhou a gente pelo portal Flow News, você que acompanhou a gente pelo portal de notícias Em Dia Negocião, muito obrigado e até a próxima sexta-feira. Valeu! Valeu, tchau, tchau. Obrigado pelo convite.